Hoje é dia 2, na verdade, né? Dia 2 de maio. Logo, a gente vai estar começando uma série nova, né? Aqui na Galera, que é Fala Jesus. Fala Jesus. Fala Jesus, a gente vai falar de parábolas, né? Jesus, mas não são as parábolas que todo mundo já conhece, gente. Do jovem rico, da ovelha perdida, não sei o que e tal. A gente sabe que tem um monte de parábola que a gente não tem muito conhecimento, gente. A verdade é essa. E às vezes a gente não dá muita atenção, a gente não fala muito e tal. E todas as parábolas da Bíblia que Jesus conta são importantes. Então a gente resolveu trazer aqui umas diferenciadas. Hoje sou eu. E aí vocês vão descobrir ao longo do mês quem serão os próximos. Mas é isso, está muito legal. A gente está preparando aí essa série. Vai ser muito importante a gente trazer uma visão diferente de histórias que Jesus contou, com outro entendimento também. Amém? Assim. Ok, desculpa. Bom, Tá. A que eu trouxe hoje, gente, a gente demorou bastante. Quando a gente fez a reunião dos professores, a gente demorou bastante para decidir quais seriam as parábolas que a gente ia trazer e tal. E aí eu trouxe Figueira Sem Figos. Não precisa abrir agora, mas está lá em Lucas 13, do 6 ao 9. E aí eu fiquei numa dúvida danada, né, para escolher e tal, e tem bastante. A gente acha que não, mas tem muita mesmo parábola que a gente, que eu nunca li na minha vida. Como isso passou despercebido? Mas enfim. Então vamos lá, Lucas 13, 6, 9, é a figueira sem figos. Eu vou estar dando uma contextualizada aqui para vocês. Quem quiser abrir também pode já. Vou abrir aqui também, junto com vocês. Tá aqui, mas sempre bom, né? Que mentira. É interessante quando vocês abrem, gente. Jesus explicava por parábolas, né? Ele contava as parábolas para a multidão e tal, mas ele só explicava as parábolas aos seus discípulos. Isso é muito importante, né? E é um ponto relevante. E ele explicava porque às vezes ele explicava de uma forma simples, algo difícil da gente entender. Então, eram sempre histórias relacionadas com coisas que a multidão vivia ali, sabe? Era irmão, comida, figueira, árvore e tal. Então, ele usava sempre elementos muito simples, assim, do cotidiano, da vida das pessoas, para explicar coisas de momentos difíceis. Por exemplo, Jesus sempre muito sábio, né? Amém. Então, vamos lá. Para entender melhor isso daí, eu pesquisei algumas coisas. Ali, no capítulo... Quando a gente vai ler alguma coisa, assim, um versículo X na Bíblia, é bom a gente contextualizar com o que está acontecendo, né? Ler um capítulo anterior e ler um capítulo depois também, porque a gente só pegar uma coisa aqui específica da Bíblia não vai adiantar de muita coisa. E aí eu estava vendo, no capítulo 12 de Lucas, Jesus chama a atenção muito para a necessidade de conversão, mudança. Ele está advertindo ali contra os hipócritas e tudo mais. Então, é importante a gente se atentar ao que está dizendo no capítulo 12, e aí a gente foca aqui no capítulo 13. Vamos ler lá, tendo isso aí em mente que eu falei, vamos ler agora Lucas 13, do 6 ao 9. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Alguém já tinha lido, gente?
Se tiver, tudo bem, não tem importância. Tudo já. Alguém já tinha lido essa parábola na Bíblia? Alguém já tinha encontrado? Não. Muito legal, né? Que bom. Escolhi uma boa. Leu? Legal. E aí, beleza. Figueira, gente, era uma árvore de grande valor em Israel. Então, era um símbolo de fartura para eles. Era, tipo, prosperidade, coisas boas, assim, no futuro e tudo mais. Então, esse é um fato importante. Né? E na lei de Moisés havia uma condição que toda árvore plantada pelo povo teria seus frutos proibidos ao consumo nos primeiros 3 anos. E aí, no 4º ano, esses frutos eram consagrados a Deus, e a partir do 5º ano que eles poderiam pegar esses frutos e tudo mais. Ou seja, né, aqui na explicação está falando, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira. Então, eu entendo que ele estava indo no 5º, no 6º, no 7º ano, né? Então, já estava ali há bastante tempo, a figueira. E aí, olhando para o texto, né, eu percebi assim, quando eu escolhi, eu percebi, de boa, né? Fruto, gente. A gente está sempre falando de fruto, figueira e tal. Mas eu estava comentando com a Camila até que eu achei um pouco difícil de falar pela forma que eu entendi, né? Porque quando a gente lê Córtia, porque assim, quando eu estava lendo essa parábola, eu me coloquei no lugar daquela figueira. A gente se coloca no lugar da figueira. E aí o dono fala, não tá dando fruto nenhum. Corta, acaba com tudo e tal. Tá inutilizando a terra, ou seja, tô sendo inútil. A pessoa tá sendo inútil ali, a figueira tá sendo inútil, tá me dando prejuízo em vez de me favorecer. E aí eu fiquei, cara, difícil essa parada aí de cortar e tudo mais. E aí eu fiquei, eu entendo que isso seja um alerta também à justiça de Deus, que é importante. Porque a todo tempo, assim, quando a gente vem à igreja e tudo mais, a gente ouve muito do amor de Deus, que Jesus é amoroso e tudo mais, é verdade, Deus é misericordioso, todos os atributos bons de Deus. Não que justiça não seja, é bom, mas a gente tem dificuldade de ser confrontado, né? A gente tem essa dificuldade de, a gente está vacilando ali, a gente precisa ser chamado a atenção, é difícil. E aí eu percebi aqui que o dono da vinha foi tipo isso, sabe? Dar uma sacolejada, não está fazendo nada, corta, acaba com isso. E às vezes é isso que está acontecendo, a gente vacila e tal, nós temos nossos pecados, e aí a gente vem, por exemplo, para a igreja buscando uma palavra de conforto, que é muito bom, né? A gente vem aqui e alguém vem e fala, Jesus te ama, você é perdoado, amém, nós realmente somos. Mas aí é difícil, a gente vem para a igreja e fala, se está fazendo tudo errado, tem que, meu filho, vamos acordar. É difícil ouvir isso. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e tal, e, dói, né? Toca numa ferida da gente, isso é difícil, porque da mesma forma que a Bíblia fala muito do amor de Deus e que Deus perdoa os nossos pecados e tudo mais, chegará o dia, e é fato, também está na Bíblia, de prestarmos conta dos nossos erros, né? Do juízo final. E é importante dizer isso também. Então, eu percebi que nesse momento, nessa conversa entre o dono da vinha e o jardineiro, ficou claro isso para mim, que, vamos supor, assim, será que Jesus está impaciente comigo já? Eu tô aqui um tempão e não tô fazendo da vontade, da forma que deveria ser feito, não tô agindo, coisas que eu já deveria estar fazendo, eu não tô. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu acho que já é chegado o tempo de darmos fruto e nós não estamos dando esses frutos, sabe? E é importante nós termos uma certa cobrança isso, de nós mesmos também, de o tempo está passando, sabe? E eu estou no mesmo lugar, eu estou estagnado, estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, então o que mudou? Né? O que mudou? O que eu estou fazendo diferente? E aí, eu quero destacar 3 pontos a partir dessa parábola com vocês. Então, assim, é necessário a gente ser confrontado, tá, gente?
Mas assim, de forma que nós devemos olhar para nós mesmos, né? Quem sou eu para apontar e julgar alguém aqui? Tanto é que, da mesma forma que eu estou dando essa palavra a vocês, Deus deu para mim antes, né? Então eu fui confrontada antes. Então, vou começar dizendo o primeiro ponto. Vida de aparências esconde uma vida infrutífera. E aí eu fiquei pensando, beleza, né? Carol, vocês devem estar pensando, pô, Carol, tô vindo pra igreja, né? Tô dando dízimo, tô ofertando, tô fazendo as coisas, tô no louvor, eu tô na mídia, eu tô na recepção, pô, eu ajudo pra caramba a pessoa aqui, eu chego cedo e tal, e isso é ótimo, gente, é muito bom mesmo. Mas aí o ponto é que, às vezes eu acho que a gente está entendendo errado. Na verdade, olhando para o texto, esses frutos, né? Esse produzir frutos. Então, sabe, a gente pode estar ajudando pra caramba aqui, fazendo várias coisas, comprando a camisa da Colab. Se você comprou aí, você já está no erro até nisso. Mas tudo bem. E aí a gente precisa entender e refletir quais são esses frutos, né? O entendimento desses frutos aqui na palavra. Dar frutos, que eu entendo, lógico, os frutos do Espírito, nós vamos transbordar o que fomos chamados para ser, né? Então, por exemplo, eu refleti, uma árvore ela não faz força para dar fruto. Se nós fomos chamados para ser semelhantes a Deus, né, como foi dito no mês passado, imagem e semelhança, então, se a gente está andando com Deus, não tem que ser difícil dar esses frutos, né? Porque quando a gente está muito perto de uma pessoa, no outro dia, a gente estava ali no açaí conversando, e a Ana falou assim, perguntou pra gente, gente, quando vocês estão muito próximos de alguém, vocês pegam mania dessa pessoa, forma dessa pessoa falar? Muito assim, né? Minha mãe fala que eu e a Juliana, a gente fala igual. A gente, às vezes eu não sei quem está falando, se é você ou a Juliana. Então, a gente tem as mesmas atitudes, a gente acaba tendo o mesmo comportamento, o mesmo linguajar, a mesma forma de pensar. E aí, se a gente está se relacionando com Deus, se a gente está tendo uma vida com Deus, logicamente, a gente tem que estar transbordando o que Deus é, né? Deus é amoroso, Deus é tantas coisas e a gente está sendo totalmente contrário. E aí você tem que dar esses frutos, ou seja, é o resultado do que você foi chamado para ser. Então, ou seja, você tem que dar esses frutos no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, e de forma que as pessoas vejam Jesus em você. Então não adianta a gente vir aqui para a igreja tudo bonitão e tal, e vir aqui tocar no louvor, e sentar aí, e aí depois eu fico ali em comunhão com os meus irmãos lá embaixo, depois do culto eu vou tomar o meu açaí, que é muito bom, eu vou para casa, beleza, isso tudo é legal, é muito bom, mas sabe, às vezes parece muito só aparência, que a gente está aqui cumprindo a nossa rotina, o nosso dia a dia, que a gente está acostumado a fazer. Pô, eu já sei que sábado e domingo eu vou para a igreja, e fico com os meus amigos da igreja, beleza, e segunda eu toco a vida normalmente. Só que isso não pode parar aqui, sabe? Então, a gente ficar nessa aparência aqui de cima, nessa nossa vida confortável, esconde que quando a gente sai da porta para a igreja, a gente está sendo infrutífero, porque a gente não está amando o próximo. Às vezes você não está honrando seu pai e sua mãe, sabe? Às vezes a gente não está sendo o que a gente deve ser de verdade, sabe? Dá esses frutos, né? Amor, alegria, paz, paciência, bondade. Então, quando você é mais parecido com Jesus, é sinal que você está se relacionando verdadeiramente com Ele, porque cada vez mais a gente vai se parecendo com Ele, né? Então, importante isso. Nós precisamos prestar atenção no testemunho que a gente está dando, sabe? Lá fora. Porque olhando daqui de dentro, vocês estão sempre dando um testemunho muito bom para mim, sabe? Porque eu vejo vocês aqui todo domingo, vejo vocês na mídia, vejo vocês no louvor. Então, cara, para mim é show de bola. Ainda mais eu, né? Moro longe pra caramba. Nunca vou encontrar vocês aqui durante a semana. Então, não tem nada de errado, sabe? Mas aí,
com quem a gente não convive mesmo, com nossos amigos aqui da igreja, com os nossos líderes, os nossos professores, qual o testemunho que as pessoas estão vendo da gente, sabe? Qual é a imagem que nós estamos passando? Quais são os frutos que nós estamos realmente dando lá fora? Deu para sacar, gente? Isso que eu falei? Vida de aparências esconde uma vida frutífera? Amém. Beleza. E aí, o segundo ponto é: arrependimento é a condição essencial para a salvação. Todo mundo aqui é pecador, todo mundo aqui peca. Então, assim, é algo que é nosso, né? Então, eu peco, vocês pecam, Dudu e a Silvinha pecam, todos os líderes do ministério pecam. Nós somos pecadores, gente. Isso é da nossa natureza. E nós precisamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, né? Porque, como eu estava dizendo, o juízo de Deus chegará. Mas antes, é da vontade dele que venhamos nos arrepender. Deus sempre deixa muito claro na palavra que ele quer que nos arrependamos. Ele quer salvar a gente, sabe? Mas não é só... beleza, vamos lá todo mundo. Não, a gente precisa confessar e arrepender. E, gente, o arrependimento é a condição essencial para a salvação. E ele não precisa ser somente confessado, sabe? A gente vai ali no nosso quarto, ajoelha, chora, fala: Deus, eu fiz isso, estou arrependido. Ok, mas você está tendo atitudes do arrependimento? Você está demonstrando isso? Ou você está continuando na mesma coisa? Você entendeu que você pecou, pediu desculpa, beleza, e amanhã você está fazendo a mesma coisa. A gente precisa revelar o arrependimento na nossa vida, entendeu? A gente tem que dar essa volta, entender o que a gente fez de errado e tal, e vai ter vezes que a gente vai cair no pecado de novo. Não tem jeito, mas a gente precisa ter atitude contrária, sabe? Lutar de verdade contra isso, se arrepender e lutar de verdade contra os nossos pecados, sabe? Que às vezes parece que é mais forte que a gente, cara. E eu sei a dificuldade disso. A gente está lutando muito contra uma coisa e aí, vamos supor, sabe? Às vezes a gente caiu no pecado de novo e a gente acha que é arrependimento, mas a gente está com um remorso muito grande, sabe? A gente fica: caraca, vacilei e tal. E aí foge daquilo, sabe? Corre do nosso erro. A gente, às vezes, não quer nem tocar no assunto, algo parecido, porque a gente se sente mal. Só que, cara, Deus é o cara que mais se importa em você ser um pecador. Porque o que adianta a gente ter um salvador se não tem ninguém para salvar? Entendeu? Então, a gente precisa disso. Nós precisamos correr atrás dele, porque ele está ali. Ele entende que aquele é o papel dele, sabe? De salvar a gente. Então, nós precisamos ter essa atitude de correr atrás dele, porque se ele é o nosso salvador, o papel dele é esse, sabe? Lá em Lucas 5:30, se vocês quiserem abrir aí, 30 e 31, diz assim: os sãos... vou esperar vocês abrirem. Amém? Lucas 5, 30, 31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu até grifei aqui ao arrependimento. Ele não veio chamar os justos, ou seja, Deus não veio para os certinhos, para os que fazem tudo direitinho. Ele veio para nós, justamente para nós. A gente que erra, que cai todo dia, ele veio para a gente. Pecadores ao arrependimento, ou seja, ser pecador em direção ao arrependimento, sabe? Entender o nosso... o Fiuk, entender o nosso lugar de fala. Sabe? Mas entender que nós somos pecadores e ir em direção ao arrependimento. Não adianta a gente estar aqui... então, já que Jesus veio por mim que sou pecador, eu vou continuar pecando, vai ter um momento que ele vai me salvar e beleza, estamos juntos. De nada adianta.
Ou seja, precisa a gente correr atrás do prejuízo, sabe? Basicamente isso. Beleza. Lá em Atos 17 também, se vocês quiserem abrir, pode abrir. Fala também do arrependimento. Que é... Atos 17, 30. Eu vou ler. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, o arrependimento é uma ordem de Deus, né? Que está aqui. Agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Então, é algo que devemos fazer. A gente tem que se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, gente. Isso é muito importante, de verdade. Porque... Vou voltar aqui no versículo, rapidinho. Aqui, quando eu vi essa parte, quando ele diz: porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Então, às vezes a gente está num lugar, sabe, que a gente não enxerga as coisas de errado que a gente está fazendo. E a gente está sendo inútil ali. Então, a gente continua fazendo as mesmas coisas e não percebe, sabe? Então, quando ele diz isso, porque está ali ocupando inutilmente a terra, eu fiquei muito pensando sobre mim a respeito disso, porque eu posso estar fazendo há muito tempo alguma coisa e não percebo o prejuízo que isso está causando na minha vida, sabe? Até no âmbito que eu vivo. Beleza, entendido isso. Outro ponto da parábola que eu destaquei é: Deus tem grande expectativa em você. E aqui é uma parte essencial da parábola que eu percebo, que é quando ele fala assim, o cara fala para cortar, o dono da vinha fala para cortar, mas o homem que cuida da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Estrume é adubo, gente, tá? Não. E se vier a dar fruto, muito bem. Se não der, o Senhor poderá cortá-la. Então, ele salva, mas ele deixa destacado que se não der, poderá cortá-la. Ou seja, não isenta a figueira de ser cortada. Ela precisa dar os frutos. Mas antes ele vai cuidar dela. Então, beleza. Deus tem grande expectativa em você. Por quê? Aqui eu percebo que Deus é o dono da vinha, mas Deus também é o jardineiro dessa vinha. Porque Ele está ali cumprindo o papel do dono da vinha. Ele preparou tudo e Ele quer os frutos da vinha, sabe? Deus quer algo nosso, Ele quer algo da gente. Só que Ele também é o jardineiro porque é Ele quem plantou a gente aqui. Ele quem colocou a gente aqui e Ele não desiste da gente, porque ainda assim Ele sabe nossos erros e tudo mais, mas Ele ainda se importa de não, deixa mais um pouco aqui, que eu vou cuidar dessa figueira, eu vou cuidar dela, eu vou trabalhar em cima dela e eu sei que ela vai dar fruto, sabe? Deus é aquele cara que está pensando assim, não, vou confiar porque vai dar bom. Então, nós estamos no tempo, quando eu falo que nós estamos no tempo de dar frutos, é esse tempo que nós temos de dar os frutos, porque o dia de sermos cortados não chegou, entendeu? Então, nós temos que dar esses frutos. Ele fala, quando ele
Ele não plantou você, por exemplo, no meio de uma vinha por acaso. Eu estava pesquisando e vi que uma figueira, gente, ela pode ser plantada em qualquer lugar. Uma vinha, não. Só que o fato da figueira ter sido plantada na vinha é porque o solo em que a vinha está é a mesma temperatura e tal que a figueira precisa para dar fruto. Porque ser plantado, ok, mas para você dar o fruto é o mesmo tempo, sabe? Aquele tempo perfeito, o vento, o solo perfeito. Então, a figueira não foi plantada ali na vinha por acaso, naquele sentido. Foi para justamente dar os frutos. Então, o jardineiro colocou ela ali, não só porque, vou botar uma figueira aqui aleatoriamente nessa vinha. Não, ele quer que você dê os frutos. Então, às vezes, você acha que você está num lugar meio que, sabe, eu estou sendo um peixe fora d'água aqui. Eu não sinto que eu vou dar muito aqui. Mas, cara, se Deus te colocou aí, Ele sabe que você é capaz de dar esses frutos, sabe? Às vezes é até dentro da nossa família. Eu me enxergo hoje como uma figueira no meio da vinha da minha família, sabe? Porque eu sei que é através de mim que a minha família pode chegar até Deus. Então, através dos meus frutos, sabe? Eu amando eles enxergando Jesus em mim, Deus em mim, e eu sei que esses frutos vai fazer a minha família chegar até Deus. Ou seja, às vezes, você está ali no meio da sua vinha, não sei qual pode ser a sua vinha, mas a gente está muito tempo sem dar esses frutos, sabe? E Deus quer fazer a mudança, Ele quer esses frutos. E Ele está ali, toda hora Ele volta e fala, caraca, tá aqui um tempão, beleza. E a gente ainda não acordou para isso, sabe? Para o que a gente tem que fazer. A gente se enxergar assim, sabe, de fora, entender a nossa situação de longe. Então, Ele tem muita expectativa em você. Deus, Ele coloca muita expectativa em você. Ele tem muitos planos para a sua vida. Então, Ele quer que você dê os seus frutos em lugares inapropriados mesmo, onde ninguém acha que você é capaz de dar. Ele sabe, porque Ele te colocou ali, Ele te plantou. E às vezes você acha que não, mas Ele tá, não, vou dar mais um tempinho porque eu tô aqui com Ele, eu tô aqui cuidando dele. Eu plantei Ele aqui, eu sei que Ele não tá dando agora, mas eu vou cavar em volta dele, eu vou botar adubo, eu sei que ele vai dar esse fruto, eu sei que ele vai crescer. Então, se Deus tem expectativa, você tem expectativa em você também, sabe? Acredite que você tem jeito, que você vai dar os seus frutos, né? Deus quer muito que chegue esse momento. Então, não fica achando que, cara, não dá mais pra mim, não tem mais jeito, sei lá, não tem mais tempo agora. Não, tem tempo sim, porque a gente tá nesse tempo. Fixa os seus olhos em Deus, nas coisas que Deus tem para você. Foque em ser um cara ou uma moça mais parecido com Jesus. Às vezes pode ser difícil, mas é tudo questão de relacionamento, como eu disse antes, sabe? Quanto mais a gente se relaciona com Deus, a gente fica mais parecido com Ele e essas coisas vão se tornar naturais pra gente. Não vai ser uma coisa que, tipo, cara, tá sendo... Porque, olhando assim, é realmente muito difícil ser parecido com Jesus. Porque como que eu vou amar uma pessoa, o meu próximo, sei lá, o meu inimigo que não gosta de mim? Sabe? Aquela pessoa na escola que é o ó, que você não vai com a cara. É muito difícil você amar a ela, sabe? Mas Jesus é assim. Então eu fico olhando, toda vez eu penso isso, eu fico, caramba, Jesus, por que essa parte de amar o inimigo? Por que não podia ter, sabe... deixar essa parte passar. Deixa essa parte passar, deixa a gente não ter que viver com os nossos inimigos. Mas até isso Ele fez. Até sendo açoitado e tudo mais, Ele continuou pleno, né? Amando essas pessoas e orando por elas. Então, eu quero reforçar isso com vocês, sabe? Que Jesus, Ele quer você. Embora você esteja numa vinha, Ele não quer os frutos da vinha. Pode ter um montão de vinha, mas Ele quer os frutos de você, figueira, sabe? Ele quer o seu figo. Ele não quer a uva do outro. Abram lá em Isaías 55, por favor. Quê?
Ainda bem que eu não entendi. Amém? 55, do 6 ao 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau e seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ou seja, Deus é rico em perdoar. Ele não é um Deus mesquinho, sabe? Que, sei lá, cara, eu já errei de tudo. Ele já me perdoou em tudo isso, então eu não posso mais errar, porque Deus já deve estar cansado de me dar perdão toda hora. Deus deve estar cansado de todas as coisas erradas que eu faço e Ele ter... E eu toda vez vim aqui, então, Deus, sou eu de novo, né? Pequei. Não, cara, Ele é rico nisso. É o que Ele faz melhor. Ele perdoa a gente e Ele esquece. Ou seja, arrependimento. E busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Ou seja, Jesus é o jardineiro que Ele está aqui ainda cuidando de você e se esforçando para que você cresça, sabe? Para que você vá adiante, porque Ele tem bons planos para você. Ele sabe que você tem frutos muito bons para dar. Então, buscar ao Senhor enquanto Ele está perto é isso. Não chegou ainda esse corte, não chegou ainda o dono da vinha e falou, corta aí porque não está dando mais, sabe? Nós precisamos ir atrás de Jesus, porque Ele é a única solução, gente, pra gente. Porque até quando a mãe da gente olha pra gente e fala assim, cara, esse menino não tem jeito, já fez de tudo, não tem como. Tá rindo, né, Gabriel? Aí às vezes, sabe, olha assim, não tem mais jeito, não sei mais o que fazer. Minha mãe fala isso muito pra mim. Cara, eu já cansei de te pedir isso, sei que você não... Aí minha tia fala, ela já tá com 24 anos, se ela não fez até hoje, minha filha, desiste. Mas Deus nunca vai falar isso pra gente, né? Ele, por mais que Deus esteja falando a mesma coisa que a gente 1000 vezes, a nossa mãe é assim, né? Nossa, tô cansado de falar, já falei isso com você 1000 vezes. Deus já falou 1000 vezes com a gente e Ele não tá cansado ainda de... Ele nunca vai falar, cansei também de falar, vou embora dessa casa. Deus nunca fala isso. Ele continua ali e continua, porque Ele é rico em perdoar, porque Ele é bom, porque Ele ama a gente. Amém. Nós temos que ser muito gratos mesmo em ter Jesus. E aí eu quero orar com vocês por isso, porque Deus, enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou muito no meu coração, assim, de uma maneira muito agradável até, porque às vezes a gente acha que... Às vezes a gente não dá tanto valor pra gente, sabe? Às vezes a gente vê muito mais a gente como um vacilão, uma pessoa que só faz burrada, do que sabe, um tesouro, assim, sabe? Porque Deus olha pra gente como um tesouro, Ele vê que pode tirar muitas coisas boas da gente. E às vezes a gente tá muito mais olhando pra gente como aquela figueira estéril do que uma figueira que pode dar frutos mesmo. E nós somos essa figueira. Deus está olhando para a gente não como uma figueira estéril. Por mais que nós estejamos num momento figueira estéril, nós não somos. Nós somos capazes de dar muitos frutos, sim. Às vezes a gente ainda não vê, sabe, essa possibilidade de melhorar. Fala, sei lá, eu sou muito ruim, cara, em perdoar. Eu sou uma pessoa muito difícil de liberar perdão. Se alguém fez algum mal pra mim, cara, eu não consigo. Eu guardo rancor. Eu sou uma pessoa difícil e tem que lidar com isso, sabe? Mas não é assim. Deus, Ele consegue mudar isso, cara. Ele consegue, sabe, tocar no seu coração e fazer essa transformação em você. Às vezes você é uma pessoa agressiva, sabe?
usar palavras difíceis para falar até com seu amigo, com seu irmão. Não mede muito a forma como você fala. Deus pode mudar isso também para você ser mais manso, sabe? Uma pessoa mais dócil, porque Jesus é isso, Jesus é manso. Então, às vezes a gente olha muita gente mais pro nosso lado negativo, sabe? As coisas ruins que a gente faz. Mas olha pra você, sabe? Às vezes faz isso, olha no espelho e fala assim, cara, hoje vou ser parecido com Jesus, sim, cara. Hoje eu vou olhar pro meu irmão chato e vou falar, cara, te dar um abraço, te dar um beijo. Parece que eu faço isso com o Vinícius, né? Mas, sabe, às vezes eu faço isso. Eu vou falar, não, você é uma pessoa legal, eu preciso ser essa pessoa legal. Eu preciso ser diferente do que eu tô sendo. Então, pensa dessa forma, cara, que você é uma figueira, mas você não é uma figueira estéril. Você pode dar muitos frutos. Deus tem muita expectativa em você. Feche os olhos.